Cara, vamos lá. Eu vi muita gente, principalmente em rede social, né, o Twitter, como o Matheus fala, essas pessoas não existem, mas eu prefiro acreditar que elas existem. Falando que o Flamengo Eu jogou mal. prefiro não acreditar, tá? Eu prefiro não acreditar. Falando que o Flamengo jogou mal. Eu falei, cara, não é possível. Eu vi outro jogo, assisti outra partida, não é possível. Aí eu fui conversar com uma galera assim que vê mais jogos, falando, cara, o Flamengo não jogou mal, o Flamengo jogou bem. E eu acho que o Flamengo jogou bem, e eu parto do mesmo princípio do Caio, inclusive eu fiz um vídeo no meu canal. Nos últimos 6 campeonatos brasileiros, o Flamengo aparece como o time que mais desperdiçou grandes chances. Desses 6, o Flamengo é 4 vezes líderes nesse quesito. Lidera algum campeonato que mais desperdiçou chances. Óbvio que isso acontece porque o Flamengo cria muito, e quem cria muito também perde muita chance, mas eu acho que tá um pouco além da conta, cara. Assim, o gol que o Juninho perde, saindo cara a cara, que para mim ele chuta do lado errado ainda, para mim, assim, inacreditável. Ele chuta de primeira e toma uma decisão errada do canto que ele tem que finalizar. Tudo bem, quem sou eu para falar o canto que o Juninho tem que finalizar, né? Aqui do meu ar-condicionado, não chuto duas, não faço duas embaixadinhas. Dito isso, para mim ele finaliza errado e eu acho que o Flamengo faz um bom jogo. No primeiro tempo a gente pode citar algumas chances boas aqui de marcar. Gerson, Cebolinha, duas com o Juninho, uma com a Rascaeta. Então, assim, são boas chances. O Flamengo faz um bom primeiro tempo. E um primeiro tempo que eu espero de um time do Felipe Luiz, que é controlar o jogo, ter mais a posse, não sofrer nenhuma chance. O Flamengo só sofre uma finalização no primeiro tempo, que é um chute que não leva perigo nenhum, um chute de longe, e só. Fora isso, o Flamengo ainda cria, como eu citei, algumas boas chances. No segundo tempo, o ritmo é o mesmo. E aí o Arrascaeta, na genialidade, o Flamengo paga ele muito bem para isso, né? O Flamengo tem jogadores caros para isso. Novamente, numa jogada em que o Flamengo não criou a chance, o Flamengo acha o gol. Num gol individual da Arrascaeta. Ele rouba a bola, ele faz o giro, ele finaliza de biquinho e o Flamengo abre o placar. E para mim, o único ponto negativo do Flamengo no jogo é depois que abre 1-0. O Flamengo dá uma recuada assim meio estranha. Tudo bem, empurrada ali pelo Vitória, que estava jogando em casa, que começa a empilhar atacantes, beleza. Mas dá uma recuada estranha e aí acaba sofrendo um gol num chute desviado, assim, naquele gol à base da pressão mesmo, à base da empurrância, né? Não tem nem tática, não tem jogada, é só na empurrância mesmo, o desvio mata o Rossi, não tem o que ele fazer. E o Flamengo toma o gol. Depois disso, o Vitória até tem uma chancezinha ali, mas o Flamengo volta a ter o controle, vai criando, e aí consegue chegar no gol do Bruno Henrique, que é, cara, é absurdo. A gente está em 2025, Bruno Henrique e a Arrascaeta seguem decidindo jogos do Flamengo. Não sei até quando o torcedor do Flamengo vai tratar isso como normalidade. Né? Pô, os caras estão desde 2019, continua decidindo o jogo, o Flamengo vence mais uma partida importante. Como eu citei, a gente tem 20 jogos no Campeonato Brasileiro, só uma vitória de visitante, que é essa do Flamengo. Então está sendo um início de campeonato muito difícil para os visitantes. O Flamengo arranca 3 pontos lá. Vitória muito importante para o Flamengo, que não tinha vencido no Campeonato Brasileiro na sua estreia. E em relação ao parâmetro geral desse início de temporada de verdade, né, contando os 3 jogos, né, 2 no Brasileiro, 1 na Libertadores, estou gostando muito do que eu estou vendo, mas estou vendo aí muito essa Flá-TT, essa Flá-mimimi aí, reclamando além da conta, assim, o Flamengo não está dando show, o Flamengo não está goleando. Pô, o Flamengo estava goleando o Maricá, o Flamengo estava goleando os times de quarta, terceira divisão. Acho que o Flamengo vai golear todo jogo. Eu também não entendo porque só o Flamengo é cobrado a dar show também por algumas pessoas da imprensa, né? O Flamengo não jogou bem. A manchete do GE hoje era: Flamengo tem dificuldades e consegue vencer. Do Palmeiras Palmeiras consegue a vitória na marra, 2 pênaltis. Pô, é uma loucura, né? Uma loucura completa. Mas, enfim, acho que o Flamengo está indo bem no que se propõe a fazer. 3 jogos onde o Flamengo teve o controle do jogo a quase todo momento, que é o que eu espero do time do Felipe Luiz. Eu não espero show. Eu espero o controle e que o Flamengo tenha mais oportunidades que o adversário. E isso o Flamengo está entregando em todos os jogos até aqui. Cara, assim, eu entendo que tem uma parte, mesmo que pequena, da torcida que reclamou de certa forma ou pontuou coisas negativas no jogo de ontem. E para mim, a pessoa que fala que o Flamengo não jogou bem ontem é um absurdo, assim, não sabe de nada, porque, cara, o Flamengo teve controle do jogo, assim, fora de casa. Acho que muita gente confunde isso também, e é um ponto que é muito diferente do Brasil para a Europa, por exemplo, que quando o Liverpool vai jogar em Old Trafford contra o Manchester United, ele tem muito mais chance de ganhar do que um time do Brasil fora de casa, no mesmo nível, assim. Vou exemplificar. O Flamengo ganhar ontem do Vitória não era tão fácil quanto parece. O Flamengo é infinitamente melhor que o Vitória, em condições normais. Só que você viaja
lá para enfrentar o Deportivo Táchira, depois você viaja para Bahia, depois você viaja para o Rio, vai pouco tempo de treino, é muita adversidade. O Flamengo enfrentou problema no voo lá contra o Deportivo Táchira e tal, ficou 1 hora e meia no aeroporto, né, se eu não me engano. Os jogadores saíram lá de travesseiro e tal. Então, cara, o Flamengo se superar diante das adversidades que o Flamengo, quando sai o calendário lá do Flamengo de abril, você vai olhando assim e fala, cara, é difícil isso aqui, porque por mais que o Flamengo seja um bom time, e enfrentando times inferiores na maioria das vezes, é difícil, cara, muita viagem, é uma rodagem de elenco, é lesão, você enfrenta muita coisa contra, assim, para você conseguir desempenhar. E o Flamengo ontem teve controle do jogo quase que nos 90 minutos, assim, quando faz o primeiro gol, perde um pouco desse controle, mas eu acho que é natural, assim, e aí toma um gol, cara, sinceramente, um gol que o Flamengo toma é incontrolável, você não tem controle do gol que o Flamengo toma, ninguém poderia ter feito algo melhor ali para evitar o gol, então eu acho que, assim, reclamar disso seria muito ser engenheiro de obra pronta, porque ali não tem o que ser feito, é um azar, todo mundo chora, assim, cara, porra, a gente tomou esse gol aqui e é isso, vamos para dentro. E o Flamengo consegue se recuperar dentro dessa partida, que é uma partida difícil. O Vitória é um time chato no Barradão. Então, cara, eu acho que é uma vitória do Flamengo muito grande, assim, uma vitória de time que realmente vai brigar por título, porque é um jogo que tem várias adversidades assim que o Flamengo consegue superar. Desde o começo, o Flamengo começa muito bem, oprimindo o Vitória, assim, criando muitas chances, e aí é o grande ponto que vai diferenciar o Flamengo de ser um bom time e de um time imbatível. Se começar a converter essas chances uma atrás da outra, assim, esquece, o Flamengo vai ser imbatível, ninguém vai superar. Converter todas não, tá? Mas minimamente, porque o Flamengo realmente perde muita chance. E isso, sinceramente, para mim não passa tanto individualmente por cada um, porque o Flamengo enfrenta esse problema já tem muito tempo. Então, eu não sei como melhorar, sinceramente é uma questão difícil, mas o Flamengo enfrenta esse problema de conversão de gols há um tempo já. O Flamengo cria muito, mas também não converte tanto em gols assim. Ontem, exigir que o Flamengo goleasse a Vitória heresia, assim. Pelo jogo que fez, poderia ter goleado, mas está longe de ser uma obrigação. O Juninho, que é um ponto aí que todo mundo fala, né? Que perde muito gol e tal. Ele realmente vem perdendo gols. Só que assim, eu acho que é muito detalhe, é o conforto do cara, é uma adaptação do cara. Por exemplo, ontem ele perde um gol que na minha opinião estava até impedido, tá? Mas isso aí, como não foi dado no campo, vamos opinar. Ele perde um gol que ele chuta para fora, né? Que estava de cara pro gol e tal. E no lance seguinte, o Arrascaeta domina uma bola de peito e ele bota uma bola no travessão. E aí, se essa bola no travessão entra, ninguém lembra do gol que ele perdeu e aí ele é craque. E aí a bola do travessão não entra, ele perdeu mais um gol. Então, é muito detalhe, assim, que o pessoal usa para definir um cara, se ele é bom ou se ele é ruim. O Juninho, para mim, tem demonstrado coisas muito boas, assim. É um cara que não desiste, é um cara que sempre chega, é um cara que se movimenta muito, cria muita oportunidade. O Gabigol era assim, criava oportunidade uma atrás da outra, perdia muito, mas também convertia. E eu acho que o Juninho me agrada muito, assim, cara. O Juninho produz muito, o Juninho se mostra muito proativo, assim, para as situações do jogo, em todas as fases do jogo, desde a marcação. Então, eu acho que o Juninho é um cara que vai somar para esse time do Flamengo e vai ser um reserva para o Pedro, porque o Pedro, quando voltar, não tem jeito. Aí é titular, pegando o ritmo, vai ser titular incontestável. E o Pedro vai solucionar muito essa questão do Flamengo de conversão de gols, porque é um cara que precisa de muito pouco para converter, é um cara de muita qualidade, muito recurso. Então, com certeza, ele vai resolver boa parte dessa questão do Flamengo em conversão de gol. Mas, enquanto não tem o Pedro, eu acho que o Flamengo está bem servido com o Juninho. Só que é uma questão de conforto, uma questão de adaptação, uma questão de tempo, e não vai ser do dia para noite. Agora, o Flamengo ter ganhado o jogo ontem já é uma vitória muito boa, cara. É uma vitória, você vai ver aí contra os times grandes, eu acho que não vai ser fácil para ninguém assim ganhar uma vitória lá, entendeu? Assim como não foi fácil para o Flamengo. O Flamengo conseguiu porque superou as adversidades dentro do campo, dentro do jogo, que o jogo impôs. Mas o Vitória, de certa forma, impõe dificuldades aos times grandes. Eu acho que a maioria dos times grandes vai sofrer um pouco lá. Então eu acho que é uma vitória grande do Flamengo, é uma boa vitória do Flamengo. E é uma vitória de time que vai brigar, assim, com certeza, porque consegue se superar diante de várias coisas. Então, eu acho que esse Flamengo é muito sólido, me surpreende muito. Não achei que o Felipe Luiz, a essa altura de tempo de trabalho, estaria nesse nível, e me surpreende isso. Mas considero essa atuação de ontem do Flamengo muito boa, mesmo com essa falta de conversão de gols, que é detalhe para começar a virar uma máquina e começar a fazer esses gols. Só lembrando também que eu discordo um pouco do Vitor quando ele fala sobre as manchetes, porque o Flamengo sempre foi esse time de o Flamengo supera tantas coisas, mas consegue a vitória.
Então eu acho que sempre é meio que puxando a sardinha pro Flamengo nessas manchetes. Eu sou bem contra isso, a Flapress. Eu acho que atrapalha mais do que ajuda o Flamengo, mas eu acho que é algo natural, assim, hoje na imprensa e tal, é um efeito manada. Mas eu acho que o Flamengo sempre foi bem puxado a sardinha, assim. Eu, como flamenguista, falo isso. O Flamengo sempre é bem puxado a sardinha, assim, nas manchetes e tal, nas matérias. Mas, tirando isso, o campo do Flamengo ontem, cara. Eu acho uma vitória muito grande, assim. Vocês citaram aí o gol do Juninho perdido e tal. Pra mim, o mais inacreditável foi o do Cebolinha de cabeça ainda, tá? Sim, Pra mim é bizarro, bizarro. Mas, cara, é isso, assim. Um time nas condições que o Flamengo tava de viagem da Venezuela direto pra lá. Como o Matheus falou, é um jogo difícil. Enfim, todo o desgaste e tal, e você fazer o primeiro tempo que o Flamengo fez é realmente muito bom. Eu não consigo entender quem critica a atuação nem nada e tal. Quase acabou ele tropeçando por causa de uma desatenção, e que seriam dois pontos importantíssimos que o Flamengo ia deixar pelo caminho, caso não tivesse conseguido o gol depois. Mas a vitória foi justa. E assim, acho que todo mundo falou muito bem, não tenho muito mais a acrescentar. Só falando sobre o Pedro, cara, eu acho que é um cara, como o Felipe Luiz falou, né, que vai montar o time pro Pedro, em volta do Pedro. E eu acho isso, a gente comentou aqui também na quinta-feira, muito justo, assim, um cara muito diferente, muito fora da curva, que oferece, apesar dele não parecer, né, ser um atacante muito móvel, assim, como o Matheus estava citando o caso do Gabriel Jesus, por exemplo, o Pedro é isso, é um atacante que faz gol, que joga, que faz os outros jogarem, ele faz pivô, enfim, é um cara muito fora da curva. E realmente o time montado para ele tem tudo para dar certo. O Felipe Luiz, obviamente, vai saber fazer isso. Mas falando sobre campeonato, sobre pontuação, a vitória foi muito importante para o Flamengo por todas essas adversidades. Por ser um time chato de se enfrentar, é um time que está aqui na Sul-Americana, está jogando uma competição internacional, fez uma boa temporada, assim, na medida do possível, em 2024. É um campo difícil, condições de viagem, de você ir direto, jogadores voltando de lesão do caso do Arrascaeta, do Gerson, estava um tempo fora também. Enfim, é... então acho que a vitória é muito importante para o Flamengo. Eu acho que os 3 pontos, assim como na Libertadores, que eu acho que ali sim o Flamengo merecia muito mais críticas em relação ao futebol do que no jogo contra o Vitória. Mas, cara, são jogos que assim, não tem como você dar show, não tem como você virar o Barcelona do Guardiola nessas condições que o calendário brasileiro te oferece. Você jogar um jogo na Venezuela, depois um jogo em Salvador, e no intervalo de 3 dias. Nenhum time do mundo consegue jogar bem e dar show, dar espetáculo fazendo isso. Assim, cobrar isso é meio utópico demais. Mas os 3 pontos são muito importantes e uma vitória num jogo desse, como o Matheus falou, não é qualquer time que vai chegar e vai conseguir ganhar da vitória lá.